Olá, boa noite. Vamos iniciar nosso encontro de hoje, nosso penúltimo encontro do ano de 2021, dando sequência à disciplina Macroeconomia 2. Boa noite também às pessoas que estão fora da sala. O conteúdo de hoje, né, ele retoma um assunto que nós já trabalhamos há umas 3 semanas atrás, né, dizendo assim, bem redundante, que a gente estava trabalhando com a parte dos mercados financeiros e dos mercados de bens e serviços. Agora, pela organização, né, do Manual de Macroeconomia do Blanchard, ele retoma para trabalhar mais especificamente com as expectativas que a gente já viu, né, no, em 2 capítulos anteriores. No capítulo do do próprio Blanchard e no capítulo do Mankiw, a discussão sobre expectativa ligado com a curva de Phillips, né? A curva de Phillips original e a curva de Phillips adaptada. E hoje ele vai dar um outro passo, especificamente na questão do Blanchard, porque os livros, os manuais são, no caso específico de macroeconomia, eles são organizados diferente de autor para autor, é diferente de outros manuais de outras áreas da economia, que geralmente eles têm um padrão mais uniforme. Né? E aqui, o título desse capítulo, né, o capítulo 14, da edição, né, da 7ª edição do Blanchard, Mercados Financeiros e Expectativas. A gente já viu 2 capítulos anteriores, né, não especificamente nessa disciplina, parece que foi na disciplina Macroeconomia 1, né, um sobre mercado financeiro e outro sobre a discussão de mercados financeiros ampliados. E aqui, o interesse aqui é essencialmente sobre a questão das expectativas. Né? A gente vai ver muitas questões formais, etc., dando que intuitivamente não tem muito problema, mas o interesse aqui é referente às expectativas. Então, o capítulo, né, ele discute, né, 4 pontos: valor descontado esperado, análise da determinação dos preços e rendimento dos ativos, determinação dos preços das ações e modismo e bolha. O primeiro item, né, é um item mais de organização. Ele não tem muitos elementos, né, que estão ligados com a questão das expectativas. Só que ele é introduzido no sentido de servir como base, né, para entender a questão, por exemplo, do preço dos títulos e o preço das ações. É porque, às vezes, não é o caso, né, de todos os alunos de economia, mas tem uns que cursam algumas disciplinas no campo da matemática financeira, e isso aí já é bem estudado, né? Mesmo que seja no campo da matemática, mas é bem estudado. No nosso caso aqui, vai fazer a revisão, né, dessa questão, no entanto, com um propósito, né, bem definido, que é trabalhar a questão das expectativas. Então, vamos para o primeiro item, esse valor descontado esperado. Valor presente descontado esperado. Porque eu tenho 2 opções, eu vou deixar lá para os alunos, né, lá na plataforma, na disciplina. Eu vou deixar esse vídeo de hoje, que a gente está nesse encontro, e também o vídeo, né, que a gente fez na disciplina passada. Vamos deixar disponível os dois, né, porque é claro que quanto mais a gente vai falando, trabalhando com a coisa, a gente vai deixando, né, de tratar de detalhes, etc., a gente vai
mais por aquilo que é mais essencial. Talvez o vídeo, né, anterior ele esteja coberto com quantidade maior de detalhes do que vai ficar esse vídeo. Então, o valor presente descontado esperado de uma sequência de pagamentos futuros é o valor no presente dessa sequência esperada de pagamento, né? Então, imagine que alguém, né, vai receber algum valor, né, daqui a um mês, outro valor daqui a 2 meses, outro valor daqui a 3 meses, ou se for anualmente, né, um valor daqui a um ano, outro valor no ano seguinte, né, daqui a 3 anos vai receber outro valor, né, e o valor presente descontado esperado, o que, que significaria? Né? É o valor presente, né, dessa sequência de pagamentos lá no futuro, né? Então, você pode trabalhar de duas formas. Então, se eu vou receber, se eu vou pagar ou vou receber, né, um valor daqui a 3 anos, né, pagar um valor de 100 mil daqui a 3 anos. Quanto é que esse valor corresponde hoje? Ou se alguém diz assim, pode dizer de uma forma diferente, que é um pouco fora do conceito. Né? Se eu tenho uma dívida de 100 mil hoje, né, quanto é daqui a 3 anos, quanto vai corresponder essa dívida, se eu estou tendo que estimar os juros, né, dessa dívida daqui a 3 anos. Mas é nesse sentido. Né? Você esses valores de lá, você traz para o presente, descontando as possíveis valores da inflação, né, ou dos juros, né, durante o período. Ao calcular o valor presente descontado, esperado da sequência de lucros, né, por exemplo, simplificando o problema, você tem, basta comparar os dois números, né, o valor presente descontado esperado e o custo inicial. Por que ele está falando aqui? Porque lá no livro ele dá um exemplo. Né? É o seguinte, se tem um gerente, né? Ele dá o exemplo de uma mulher, né? Uma gerente, né, precisa tomar uma decisão, né, de fazer um investimento para uma empresa, e para fazer esse investimento tem esse custo presente agora, tá, vamos dizer assim, de 5 milhões. 5 milhões. Então, isso aí é o custo presente. Só que esse custo, tá dando, do outro lado, você vai ter os lucros futuros em período distinto que esse investimento vai possibilitar. Então, você estimou esse lucro, né, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, etc. Tá? E aí você, tá dando, traz para o valor presente, né, esse lucro, né, que vai ser no futuro, e compara com o custo que está fazendo agora do investimento. Então, é, essa observação que está aí é mais em função do exemplo que ele dá lá. Né? Basta você comparar dois números, o valor presente descontado, ou seja, o valor presente de uma série de ganhos que a empresa vai ter no futuro, e comparar com o custo inicial de se fazer o investimento. Se esse valor excede o custo, né, se o valor presente dos ganhos que vai ter no futuro, né, se ele for maior do que o custo, então, o que ele diz? Ele deve ir em frente e comprar as máquinas. Né? Caso contrário, se esse valor presente dos ganhos futuros, né, for menor do que o custo atual do investimento da máquina, não deve fazer isso. Aí ele vai colocar a fórmula, né, a matemática da forma do cálculo, né, do valor presente descontado esperado, que não tem muito problema. Aí eu posso até não estar lembrado de algumas notações aqui, mas a gente vai. Né? Se a taxa nominal de juros, né, de um ano for Y, for IT, o empréstimo de $1 este ano renderá né, mais os juros no dólares para o próximo ano. De modo equivalente, né, tomar $1 emprestado, se a pessoa vai tomar emprestado $1 este ano, implica que vai pagar né, mais os juros dólares no próximo ano. Nesse sentido, $1 este ano vale o dólar mais a taxa de juros, né, no próximo ano. Invertendo, né, o argumento, né, com a pergunta, né, $1 no próximo ano vale quanto, né,
atualmente. Aí é só descontar, né? Se você tem uma, um determinado valor, aí diz, ó, valor de 100 mil daqui a um ano, ele vale quanto hoje, né? Só descontar a taxa de juros, que aí você vai saber quanto é que vale hoje, né, esse valor de 100 mil no próximo ano. Considerando que geralmente a taxa de juros é positiva, geralmente, né? Claro que tem taxa de juros negativa, mas geralmente é positiva, então significa que o valor presente de um valor, né, daqui a um ano, geralmente ele é menor, porque você vai descontar a taxa de juros. Então, a resposta, né, é a razão entre né, sobre o valor, né, mais a taxa de juros. Aí ele vai, é, continua, mais na frente ele vai colocar um diagramazinho para facilitar visualmente, né? Mas, formalmente, né, dizemos que a razão entre o valor, né, e o valor mais a taxa de juros é o valor presente descontado de $1 no próximo ano. Né? Então, o valor presente de $1 daqui a um ano, né, é dado pela forma. Né? Você pega né, o valor, né, e sobre o 1 mais a taxa de juros. Aí não tem muita complicação. Né? O termo presente vem do fato de que estamos examinando o valor de um pagamento no próximo ano em termos de dólares hoje. Como eu já tinha falado, né? Quanto é que vale hoje, né? Quanto é que o valor de hoje presente de 100 mil daqui a um ano ou daqui de 2 anos. É só descontar a taxa de juros. O termo, né, descontados representa o fato de que o valor no próximo ano é descontado, sendo, né, a razão, né, do valor, né, dividido pelo valor mais a taxa de juros, né, o valor do desconto. Quanto maior a taxa nominal de juros, menor o valor presente, né, de $1 recebido no próximo ano. Então, aí tem uma certa lógica. Né? Se você vai querer saber o valor presente, né, de um valor daqui a um ano ou daqui a 2 anos, esse valor presente ele vai ser tanto menor quanto maior for a taxa de juros, porque aí o desconto será maior. Caso a taxa de juros seja cada vez menor, esse valor presente ele será maior, né? Porque o desconto, né, na taxa de juros mais baixa, esse desconto é menor. Aqui ele coloca esse diagrama só para mostrar, né? Só para facilitar o cálculo, né, do valor presente descontado. Então, se você tem $1, né? Aí, no próximo ano, é $1 mais a taxa de juros. E se você quer descontar, né, o dólar do próximo ano para saber quanto vale hoje, é a razão entre $1, né, dividido por 1 mais a taxa de juros. E aí ele coloca, né, para anos subsequentes. Né? Se $1, né, para daqui 2 anos, daqui 3 anos, etc., é só você multiplicar pelos anos subsequentes. Né? O primeiro ano multiplicado pelo segundo ano, etc. Da mesma coisa, se você vai descontar anos subsequentes, né? Para saber o valor presente hoje, você pega o valor, né, dos anos futuros e esse valor você divide, tá vendo, pela razão dos diversos períodos que você está tratando. Né? Se é um, se é dois ou se é 3 anos. Esse diagrama aí é para visualizar a ideia, né, de como calcula o valor presente, né, tanto, né, para o futuro, quanto é $1 daqui a um ano, né, quanto trazer o valor tá dando de $1 daqui a um ano para o presente. O valor presente descontado esperado, aí ele coloca na fórmula, né, e, e eu estou colocando a fórmula, como eu falei para vocês, tá vendo? Eu coloquei lá embaixo, tá vendo? O rodapé aqui da página, tá, a questão de cada uma dessas notações. Né? Então, o valor, né, descontado, né, o valor presente descontado, ele é igual, né, ao pagamento de hoje. Tá? Então, todas as notações, né, da fórmula estão lá embaixo. Tá?
mas dando equivale àquela lógica conceitual que a gente viu no diagrama aqui anterior. É só podendo verificar o diagrama aqui na fonte. Com frequência, né, usaremos de maneira abreviada somente o valor presente descontado ou valor presente. Também será conveniente ter uma forma abreviada para descrever expressões como a da equação acima. Para representar o valor presente em uma sequência esperada de valores, escrevemos dando P aí, apenas para não ficar repetindo, tá? Só para dar uma generalizar a forma. Aí, feito isso, né, o conceito, né, de valor presente descontado, como é que calcula, ele vai colocar, tá vendo, algumas situações, tá vendo, a respeito de diferentes situações de taxa de juros. Taxa de juros constantes, etc., tá vendo, que aí não tem muitos problemas. Tá? É só pegar a fórmula e verificar que tipo de taxa de juros que está sendo utilizada. Para focar nos efeitos da sequência de pagamentos sobre o valor presente, suponhamos que se espere que as taxas de juros sejam constantes ao longo do tempo, de modo que a taxa de juros, né, no ano que nós estamos, seja igual às taxas de juros do próximo ano e assim por diante, apresentando seu valor comum por I. A fórmula, né, do valor presente torna-se, né, de forma generalizada, considerando, né, que a taxa de juros é constante, ela fica com esse formato. E aqui é só voltar, no caso do vídeo não vai dar para voltar, mas é só volta um pouquinho para verificar cada uma dessas notações. Mas como eu já disponibilizei também o capítulo, né, lá no AVA, da disciplina, é só verificar como é que está lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Você já chegou a disponibilizar alguma vez para a gente os slides que o senhor utiliza? Quem está falando? Eu. O senhor já chegou a disponibilizar esses slides para a gente? Porque eu acho que eles são um material de apoio muito interessante. Ah, tá legal. Agora, né, que tudo isso aqui está lá no capítulo do livro. Do jeito que está lá, né, não tem Sim, nada. sim, sim. Só que aí é uma versão, eu acho muito boa, que é mais abreviada também um pouco. Facilita, assim, para quando a gente já viu, mas a gente quer lembrar rapidamente do conteúdo, e especialmente a parte das fórmulas, que está bem mais organizadinha aí do que nos capítulos. Ah, tá legal. Ou o senhor acha que é mais negócio a gente só ver pelas aulas mesmo? Não acho nada. Eu coloco lá, disponibilizo lá. Tá bom. Então, eu vou, com a taxa de juros constantes, né, agora ele vai para o outro ponto, né, colocar outra situação, taxa de juros, e como pressuposto, poderia considerá-la como constantes, e o pagamentos constantes. Né? Aí, só no sentido, que é para que ele coloca isso? Para organizar, né? Organizar no sentido da pessoa ter, tá entendendo? A ideia de que você, tá entendendo, pode se deparar com diferentes situações. Considerando uma sequência de pagamentos iguais, representados por o cifrão Z, sem um índice temporal ao longo de N anos, incluindo esse ano. Né? Nesse caso, a forma do valor presente simplifica resultando em. Né? Ah, e aí vamos só voltar lá, né? O SB aqui, você tem o SB, valor presente descontado, igual, né, o cifrão Z, que é o pagamento, e aí e multiplicado por 1 mais. 1 sempre é um valor, né, que está se considerando, né, se ou ele presente aqui ou no futuro. 1 mais 1 dividido por 1 mais a taxa de juros, aí, se for dois períodos, né, você coloca 2 vezes, assim, mas como está apenas generalizando, né, para uma taxa de juros constantes e uma sequência de pagamentos constantes, né, você teria essa forma generalizada, né, que o valor
presente descontado esperado, né, seria, né, o pagamento de hoje, tá vendo? Multiplicado, né, por essa sequência aí de período. Visto que os termos da expressão entre colchetes representam uma progressão geométrica, podemos calcular a soma da progressão e obter, generalizando bem completamente, o valor presente descontado e esperado. Como eu falei, né, isso aqui, eu sempre suponho, né, que é muito comum os alunos de economias, eles cursarem a disciplina de matemática financeira. Aí eu não sei, se essa turma se já cursaram, mas é muito comum, aqui no curso de economia. Então, aqui é só um pouco repetição, daqueles cálculos que é feito para quem cursa na disciplina de matemática financeira, ou da outra disciplina, né, que é muito mais parecida, mas com outra finalidade, que é a disciplina de administração financeira. Aí é mais complexo, né, porque a disciplina de administração financeira, o manual de administração financeira, né? Ele tem aqueles livrão de 700, 800 páginas, aqui pesa quase 1,5 kg, aí tem outro propósito, né? Mas, tanto um como o outro, claro que quem cursou administração financeira domina aqui, sem nenhum problema, porque está só revisando, mas como também não tem nenhum problema, não estou dizendo que quem não cursou administração financeira seja difícil isso aqui. E quem cursou a administração financeira e a matemática financeira, aí tem uma noção então, também bem aprofundada a respeito dessa discussão de valor presente, valor futuro, etc. Né? Mas o que interessa aqui, tá? É a expressão, né? O valor presente descontado esperado. E aí eu vou relembrar por que tem essa primeira unidade nesse capítulo? Porque está tratando, né, ele está discutindo aqui a questão das expectativas, que é isso que interessa no caso da macroeconomia. No caso, né, do cálculo do valor presente aqui, apenas no sentido, né, de que quando você vai trabalhar com expectativa, é evidente que as expectativas é sobre o futuro. Taxa de juros e pagamento constantes, né, para sempre, também que é outra condição, tá? Ele vai apenas colocar outra situação. É difícil achar exemplos para esse caso, né, no mundo real, mas há provenientes da Inglaterra do século XIX, quando o governo emitia consós, e eu não sei também que característica era desses títulos, eram títulos que pagavam um montante fixo anual para sempre. Para sempre, aí, me lembro que, a respeito de pagar um valor fixo para frente, para sempre, eu me lembro que uma vez o nosso professor estava dando aula para a gente de contabilidade, ele já faleceu, né? Contabilidade e análise de balança, sem ser esse o título ainda da disciplina aqui em economia. E aí ele mostrou um título, né, lá de 1903. Né, então, o título, acho que não sei de qual instituição era, mas era um título público que ele mostrou para a gente lá de 1903, o título brasileiro. E vendo, quando eu estava lendo, né, vendo lá no capítulo aqui do Blanchard, a questão desse exemplo aqui da Inglaterra, eu lembrei, né, quando esse professor, ele nos mostrou esse título. Ele estava ilustrando alguma coisa lá que eu nem lembro bem o que é. Vamos representar o pagamento constante. Né? Supomos que os pagamentos têm início no próximo ano e não imediatamente, como no exemplo anterior. Então, o valor presente descontados, né, ele é igual, aí, em vez de ter o cifrão, né, e o pagamento, né, do ano atual, ele começa no próximo ano, e aí generaliza. A única diferença é essa, quando você tem o pagamento constante para sempre. O termo, né, também a progressão geométrica infinita, né,
de modo que podemos utilizar a propriedade das progressões geométricas para reescrever o valor presente como valor, né, presente descontado esperado é igual, e aí, né, 1 sobre 1 mais a taxa de juros multiplicado, né, por 1, dividido pela razão, dividido por 1, né, menos a razão entre 1 pela taxa, por 1 mais a taxa de juros, multiplicado, né, pelo pagamento, né, do ano em curso. Ou simplificando, o valor, né, presente descontado esperados, ele é igual, né, ao, ao pagamento, né, que se faz nesse ano, para dividir pela taxa de juros, de forma simplificada. Né? E aí, coloquei aí, repeti todas as notações, né, da forma. Taxa de juros nulos, aí eu não vou nem passar por aí, porque aí é uma situação bem atípica, né? Não vai ter nenhum problema. Mas isso aí tem mais, tem um sentido maior, a questão da taxa de juros versus a taxa de juros real, que a gente já viu quando estava discutindo o modelo, né, os mercados financeiros ampliados. Ele teve uma discussão breve lá sobre taxa de juros nominal, taxa de juros real, no sentido de entender, tá vendo, quanto é que vale, né? Se você tem uma determinada taxa de juros, mas você tem a inflação, tá vendo? Aí a taxa de juros tem que ser descontada da inflação. Não tem nenhuma dificuldade também, porque a gente já viu o conceito, né, da taxa de juros real. Especificamente, podemos escrever o valor presente de uma sequência, né, de pagamentos, né, reais, como o valor presente, só verificando, né, o que é o valor presente, né? O valor presente é se a pessoa vai ganhar o valor daqui a 5 anos, né, a pessoa vai calcular o valor presente, né, de hoje, saber quanto é 100 mil, 100 mil daqui a 5 anos, né, quanto é que ele vale hoje. Então, o valor presente é igual ao pagamento, né, do ano, mais a sequência lá de anos. Podemos calcular o valor presente de uma sequência de pagamento de duas maneiras. Uma, calculá-lo com o valor presente da sequência de pagamentos expressos em dólares, descontados, usamos as taxas nominais de juros. E então dividido pelo nível de preços do presente. Então, você pode calcular direto. E a outra, né, como ele vai colocar na sequência, é calcular o valor presente das sequências de pagamento expressos em termos reais, descontando, usando as taxas reais de juros. Eu falei taxas reais de juros, quando, né, desconta da taxa nominal, desconta a inflação. Aí ele faz uns breves comentários, né, a respeito, e aí, qual é a maneira mais apropriada? Né? As duas maneiras dão a mesma resposta, né? Então, a mesma resposta, ele vai dizer o seguinte, porque, dependendo da situação, às vezes, é preciso calcular de um jeito, às vezes é calcular utilizando a taxa real. Qual delas, né? A mais útil depende do contexto, né? Que é isso que eu estava falando. Ou você calcula, dependendo da situação, pode calcular utilizando a taxa de juros. Não? E dependendo da outra situação, em que ele explica lá. Mas os detalhes também são bastante sutis, né? Não tem uma grande, vamos dizer assim, condicionante que você não poderia, em nenhuma situação, tá? Utilizar um determinado tipo de cálculo, tá? Caso você desejasse. Então, se você está usando a taxa de juros nominal, nada que impede também calcular de outra forma. Mas ele vai só dizer, que tem algumas nuances que, às vezes, é melhor uma do que a outra. Tem eu estou dizendo, esses contextos eles não são crimes, né? No sentido de anular a utilidade de uma ou de outra.
Agora, daqui já a gente entra no que interessa, né? Mais, né, para o capítulo, que é referente, né, à questão, né, do preço e rendimento dos títulos. Ou seja, né, como está trabalhando aqui especificamente com a questão da macroeconomia, lá foi visto até agora a parte um pouco de lógica, né, de como é que isso se calcula, né, o valor presente, né, descontado, descontado, se você calcula para hoje, né, como é que calcula lá para frente, visto isso, agora vamos para aquilo mais que interessa, que no campo mais da macroeconomia propriamente dito, que é o seguinte, né, vai trabalhar com o preço de títulos e com o preço das ações, com o preço de títulos e o preço das ações. E esses dois, né, esses dois fatores, o preço dos títulos e o preço das ações, são aqueles que os indivíduos, né, os agentes econômicos, né, têm mais interesse, né, quando fazendo aplicação financeira, ou a parte do governo, de assim, quando vai tomar alguma medida, no sentido de que essas medidas podem influenciar o preço, né, dos títulos ou o preço das ações. É claro que nós estamos trabalhando aqui na discussão da macroeconomia, né? Assim, as pessoas, né, que trabalham em casa, né, com home brokers verificando, né, a questão de aplicações, tirando dinheiro ali para aplicar no, por exemplo, né, tem gente, né, aqui em casa que tem um entendimento 1000 vezes a mais melhor do que eu, no sentido do entendimento da questão de variações, né, de preço de título, variações de preço de ações, porque tem uma habilidade muito grande, né, que eu não tenho para trabalhar, tá vendo, com essas, né, home broker dentro dessas empresas, né, de investimento. Eu admito, tá vendo, que fico olhando, às vezes, né, as pessoas ficam aqui em casa explicando 10, 20, 30 minutos, tá vendo? Olha, essa ação aqui, esse investimento aqui, está dando, se chegar nesse ponto, tá dando, vai ter de ter uma mudança, ou, ou vender, tá dando, tá dando, e explica, tá dando com uma quantidade, tá dando sofisticada de detalhes, tá dando, e de várias formas de análise que eu não tenho esse domínio. O domínio é uma coisa, né, que, de certa forma, ah, eu tenho um entendimento, né, dentro da dentro da economia, não da macroeconomia especificamente, sobre a questão, tá vendo, de bolsa de valores e ações em seu conjunto, né, ou seja, a lógica dele propriamente econômica, mas a questão de aplicar no dia a dia, tá vendo, eu, tá vendo, não sou ninguém, tá vendo, comparado com o que eu vejo as pessoas fazerem aqui em casa. Né? Fico até com inveja, né, porque quando faz aqueles tipos de três, duas ou três tipos de análise, né? Assim, é uma coisa até meio bonita, né? De se ver, né? Mas sabendo que eu não tenho esse domínio. Eu admito, né, que não tenho esse domínio, mas aqui nós estamos trabalhando nesse entendimento do campo da macroeconomia, tá, para verificar o que acontece com os preços, tá, dos títulos e os preços das ações especificamente. Os títulos diferem, tá, em duas dimensões básicas. Né? Primeiro, ele faz uma certa introdução, e aqui eu já estou entrando, né, nessa discussão que ele faz a respeito, né, do que influencia o preço dos títulos. Né? Primeiro, está tendo a questão do tempo, né, do título. Então, se o título é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc., né? E aí isso tem uma diferença muito grande para que vai influenciar o preço dos títulos. Né? Então, o vencimento é um deles, né? O intervalo de tempo em que o título promete fazer pagamentos, né, a seu, né, detentor. Como eu falei, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, ou 4 anos. Né? Um mês, 2 meses, etc. O outro, né, o outro determinante, né, do preço dos títulos, então, referente ao risco. Pode ser o risco de inadimplência, o risco de que o emissor do título não pague o montante total prometido pelo título. É claro que
todo título, né, tem um risco. E aí, é interessante você verificar aqui que os títulos públicos, né, eles são quase, quase, né, entre aspas, desprovidos de risco. Quase desprovidos de risco. Mas é interessante como a gente está falando de títulos em geral aqui, tá? Mas aí a gente vai um pouco relaxar essa questão quando se referir a títulos públicos, dado a natureza dos títulos públicos, que é um pouco desprovida. E o risco, né, maior do títulos públicos é as pessoas, né, um pouco se afastaram, né, deixaram, está dando de comprar os títulos, mas não, ele não tem aquele risco, né, em função do governo não honrar, né, honrar o pagamento do título. Cada título, né, com vencimento difere de um preço tem uma taxa de juros associada, né, denominada rendimento até o vencimento ou simplesmente do rendimento. Né? Está dizendo, se você tem o mesmo título, ele está pagando ali rendimentos distintos, né, em função do tempo, né, do período que está prometido aquele pagamento. Você pode comprar com um prazo de 1 ano, com um prazo de 5 anos, com um prazo de 10 anos. Né? E com um prazo para vocês, né, ainda faz sentido, né? Comprar um título de 30 anos, ou coisa parecida, né, que está disponível no mercado. Né? Mas, para a gente, né, que já tem assim, uma idade, né, que passando de meio século, né, talvez alguns parentes de vocês, tá vendo? Já falar assim, né, meu filho ou minha filha, eu vou comprar aqui um título de 30 anos, né? Aí, capaz de você rir, né? Ou por outro lado, ficar triste. Né? Poxa, tá dando, você vai comprar, mas pode ser que seja para deixar, tá dando para você, né? Como geralmente as pessoas são muito egoístas, né? Chegar um parente de vocês aí na faixa dos 50 anos, né? Faz compra, né? Que, talvez eu vou me beneficiar desse título aí de 30 anos. Né? Então, e é muito comum você olhar, né, a taxa de juros a termos lá, né, para 5 anos, 10 anos, tá? E quando você olha também, né, no portfólio, né, dos bancos, né, você está lá títulos de 25 anos, títulos de 30 anos. Tá? Eu já fico assustado, né, quando eu olho lá títulos de 25 anos. Né? Para vocês, talvez não, é, não suscita, né, nenhum susto. Né? Ainda lançar um título de 25 ou de 30 anos. Então, esses prazos, né, fazem com que vocês paguem, né, que você pague, que o título pague rendimentos diferentes. O rendimento de títulos, né, com vencimento curto, normalmente de 1 ano ou menos, são chamados de taxa de juros de curto prazo. Rendimentos de títulos com vencimento mais longo são chamados de taxa de juros de longo prazo. E aí, logo na sequência, já antecipar, mas está na sequência aí, né? Essa relação entre rendimento e vencimento é chamada de curva de rendimento ou estrutura a termo da taxa de juros. Então, a taxa de juros, geralmente, a gente, quando fala de taxa de juros, essa questão do Selic, etc., a gente fala da taxa de juros, está se referindo à taxa de juros de curto prazo. E geralmente essa aqui é divulgada pelo Banco Central. Quando a taxa de juros é de longo prazo, né, ela tem essa denominação de taxa de juros a termo. E uma das formas, né, de analisar a situação, né, da economia, então, se está com muita tensão ou não, tá vendo? É você verificar as duas curvas, né, de taxa de juros. A taxa de juros de curto prazo, né, comportamento da taxa de juros de curto prazo e a taxa de juros de comportamento de longo prazo. E aí, né, se você só pegar, né, que você mais tem, né, toda hora, né, essas agências, essas empresas, né, de investimentos, todo dia elas estão fazendo as ações, ou fazendo análise, e uma coisa que mais eles discutem, né, é sobre essa comparação das duas taxas. De juros. Todo dia tem. Né?
amanhece, tá vendo? E você já tem dezenas, tá vendo, de gente fazendo análise, tá vendo, da economia, tá vendo, do que vai acontecer. Hoje você tem essa facilidade. Né? Você tem no mínimo cinco, dezenas já é demais, né? Mas você, é, amanhecer o dia, né, você já vai encontrar ali no mínimo cinco, né, dessas agências fazendo as análises econômicas do dia, né, tratando essa questão dos tipos do comportamento, né, da taxa de juros, se é bom trocar de títulos de uma empresa para outra, etc., ou de títulos públicos, títulos, né, de renda fixa ou para renda, né, pós-fixadas, etc. Então, uma coisa, né, que lado positivo é isso, que você tem uma coisa assim, tá vendo? Como todas as análises, né, são iguais, né, quando você pega, né, começa a assistir muito de tudo, tá vendo? Ah, mesmo que seja, né, análises com técnicas diferenciadas, mas é para mostrar a mesma coisa. É até interessante, né? Quando você vê a pessoa analisando de um jeito, né, com a técnica, passa para outra segunda técnica e tudo, e na realidade você está chegando, mostrando as mesmas coisas, né? As mesmas é, a perspectiva do que pode acontecer com os títulos no futuro. Aí você tem uma figura a seguir, né, para mostrar essa situação. Mostra uma figura aí referente, né, à taxa de juros nos Estados Unidos, né, a taxa de juros a de baixo. Né, deixa eu ver aqui se. Deixa eu ler a agenda não, a legenda da, dessa, dessa figura aqui. Se eu consigo ler aqui. Curva, né, de rendimento dos Estados Unidos, 1º de novembro de 2000 e 1º de junho de 2001. A curva de rendimento, que tinha uma inclinação levemente negativa em novembro de 2000, passou a ter uma inclinação levemente positiva, né, 7 meses depois. E aí você tem, tá vendo, ele coloca aqui, né, comportamento distinto das duas curvas, né, e aí ele vai explicar, meio de detalhe, tá vendo, que ele vai dizer que não é tão comum, tá vendo, mas por que que, né, no 1º de novembro, tá vendo, a curva de rendimento dos Estados Unidos, tá vendo, era levemente negativa. E depois, por que ela se tornou positiva? Aí ele vai colocar, né, que lá em 2000, tá vendo, você tinha uma perspectiva de que a economia dos Estados... Estou reproduzindo o que está no capítulo, né? Tinha uma perspectiva de que a economia dos Estados Unidos desacelerasse, né? Aí, se ela desacelerasse, né, os investidores estavam imaginando que, né, o governo, o Banco Central, né, o Fed lá dos Estados Unidos, iria reduzir um pouco a taxa de juros. E reduziram, tá vendo? Só que o que aconteceu, tá vendo? Nas expectativas deles, é que o efeito, né, da redução da taxa de juros não, tá vendo, correspondeu a um desempenho melhor da economia. Isso mudou, tá vendo, as expectativas da taxa de juros, por isso que ela passou a ter um outro comportamento. E é muito interessante, né? É uma explicação particular do desempenho da economia dos Estados Unidos, né, que nos dá informações interessantíssimas para entender, tá, como é que pode variar, né, a tendência, né, da curva de rendimento, né, de uma economia. Preço, né, dos títulos, né, como valor presente, aí ele vai, né, só ilustrar, aqui é só dar o exemplo, pegar os números e dar o exemplo, e não tem nem dificuldade está pegando, né, as formas de lá. Né? Dado que o título de um ano é uma promessa de pagar R$ 100 no próximo ano, segue, né, da sessão anterior a respeito, né, do valor presente descontado, né,
futuro, né, valor presente, né, descontado futuro, pega o valor, né, os 100, e segue-se a seção, né, que a gente viu anterior, o qual chamaremos de SP1, deve ser igual ao valor presente de um pagamento de 100 no próximo ano. Aí, dado que o título de 2 anos é a promessa de pagar 100, né, em 2 anos, né, aí vai só colocando embaixo, né, no denominador, os anos subsequentes, da forma que a gente viu lá quando ia generalizando, né, como calcula o valor presente, né, de distintos períodos, né, do futuro. Preço de rendimento de título, arbitragens e preço dos títulos. Aqui o que interessa aqui especificamente é a questão da arbitragem, que eu não sei se a gente vai ter a possibilidade de ter ou não, está tendo qual disciplina, e a questão da arbitragem é muito mais central. A gente viu lá, né, naquele capítulo 6, sobre mercado financeiro, né, ampliado. Mas é muito mais comum a questão de usar o conceito de arbitragem quando está as aplicações, quando está vendo a questão dentro do mercado de câmbio. Mas o que é a arbitragem? Né? Que você pode entender para diferentes situações. Né? A arbitragem, se você tem, né, uma loja que vende o mesmo produto aqui em Rio Branco e no município vizinho qualquer, né, em Porto Acre, por exemplo, o que acontece? Se essas duas lojas vendem esse produto por preços diferentes, né? Se é vendido lá em Porto Acre por um preço menor, por exemplo, significa que as pessoas vão se deslocar daqui de Rio Branco para arbitrar, para comprar na loja lá de Porto Acre. Isso vai fazer com que, tá dando aumento da demanda, né, de compra nessa loja, né, desse produto que está mais barato lá em Porto Acre, vai fazer com que o dono da loja, né, ele aumente os preços lá e faça com que haja uma convergência do preço do produto, né, da loja lá de Porto Acre com a loja daqui de Rio Branco. Da mesma forma, você vai para o mercado de câmbio, que pode também, para entender o que significa arbitragem, né, você, para não, para não incompridar muito, tá vendo? A questão do mercado de câmbio, você vai comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro. Então, isso você pode dizer de uma forma mais rápida. Da mesma forma, quando ele vai se referir à questão da arbitragem e o preço dos títulos, né, é essa possibilidade, tá, de migrar, né, de um título para o outro, no sentido de, se tem um título que paga mais do que o outro, isso significa que os investidores vão arbitrar, vão comprar mais o título que está pagando mais. Dito isso, a respeito da questão da arbitragem, vamos ver aqui como é que ele faz essa relação entre, né, o preço, entre a arbitragem e o preço do título. Se os dois títulos oferecem o mesmo retorno esperado em um ano, tem-se, né, da figura abaixo que e aí não tem como ter arbitragem, né, se os dois títulos têm o mesmo retorno. Da figura abaixo, o título de um ano, né, ele vai pagar, né, no ano seguinte, né, mais a taxa de juros. E em 2 anos, né, da mesma forma, tá, vai pagar, né, o ano, né, de 2 anos, né, dividido, né, a, a quantidade de anos que é o 2. Então, o retorno, né, de reter título de um ano e de 2 anos, né, por um ano, né, se você entende, né, vai comprar um título de um ano, tem uma lógica de reter, né, de 2 anos também é a mesma lógica. Agora, aí já é mais complicado, né, que aí ele vai dizer, geralmente, tá, os títulos, né, de um ano e de 2 anos vai ter preços distintos, e aí vai fazer com que os investidores vão fazer arbitragem, né, para de um ano em relação a 2 anos, né, ou preferir de 2 anos em relação a um ano. Por isso que tem a ideia da arbitragem, porque está tratando de períodos distintos.
E falando que quando você fala da arbitragem, é, a arbitragem é muito no sentido de entender que colocar em operacionalização a lógica da arbitragem no sentido de convergir o preço dos títulos, se eles estão diferentes em prazos distintos, né? Se eles têm retornos diferentes em prazos distintos, significa que a arbitragem faz com que haja uma convergência, né? Então, se um título, né, de 2 anos está melhor do que o de 1 ano, significa que as pessoas, por exemplo, vão tentar migrar para o de 2 anos e assim por diante. A arbitragem implica que o preço do título de 2 anos hoje é o valor presente do preço esperado do título no próximo ano. Escrevendo, né, a equação para o próximo ano, né, T mais 1, e representando as expectativas do modo usual, temos que o valor, né, esperado para o próximo ano, né, aí o exemplo do sonho aí é que ele está lá no texto. Ah, o, o valor do título, né, do ano, né, mais T, é igual, né, ao 100 dividido por 1, tá? Mais, né, a taxa de juros esperadas, né, a taxa de juros esperadas, multiplicado por 1, a taxa de juros esperada, né, do ano T mais 1. Isso aí está dando, ele está dando exemplo do ano 2, tá? Mas pode ser do ano 3, etc. Né? Ao substituir, né, só para colocar aqui o sobre, se não muda aqui de coisa, toda vez que vocês pegarem o texto do Blanchard, tá, e tiver uma letra, né, elevada ao E aqui minúsculo, né, significa que o E minúsculo se refere ao esperado. Então, o preço, né, esperado, né, do título, né, do ano mais 1, tá, é igual, aqui eu estou só me referindo a isso, né, porque embaixo, né, tem também a taxa de juros elevada ao I, né, que é a taxa de juros esperada no ano, né, no ano seguinte. Ao substituir o preço, né, esperado, o preço esperado, né, do ano, e aí está um pouco redundante, né, que está já com o expoente, né, e embaixo está a anotação aí, né, o subscrito ano mais 1, né, que é no ano subsequente, né, da equação anterior. Na outra equação, aí você tem que no ano 2, né, é igual a 100 dividido por 1 mais a taxa de juros, né, do ano, multiplicado por 1 mais a taxa de juros esperada no ano 1, do ano 1 mais 1, né, que é o ano 2. Dos preços, né, ao rendimento dos títulos. Aí fazendo essa relação entre o preço e o rendimento do título. E aí tem uma questão, fazendo que foi visto, né, com certo detalhe, lá naquele capítulo 6, mercados financeiros, né, ampliado, que o preço dos títulos eles variam inversamente com a taxa de juros. Aqui ele repete essa lógica, né? E o que eu falar isso a respeito aqui é só um pouco para lembrar. Né? O rendimento até o vencimento do título, né, de anos é definido como uma taxa de juros anual constante que torna o preço do título hoje igual ao valor presente do pagamento futuro do título. Então, se alguém compra um título de 5 anos e vai pagar 50 mil, né? Aí a pessoa vai descontar, né? Saber quanto é que vale hoje, né? O rendimento, né? O rendimento do título hoje. Eu só repetindo aqui. O rendimento até o vencimento, né? Até o vencimento de um título de N anos, né? Ele é definido como uma taxa de juros anual constante que torna o preço do título hoje, né? Você vai pagar hoje, né? Você quer, vamos dizer assim, você vai receber, né, esse título há 2 anos, 3 anos, etc. Mas você vai comparar com o que você está pagando hoje por esse título. Da mesma forma que ele dá o exemplo, né, do investidor, né, trata de uma gerente
no início, né, do capítulo, a respeito de que a gerente só vai tomar a decisão de investir na empresa se tá vendo, aquele custo que ela vai ter agora ele for menor do que tá vendo, a sequência de lucros, né? Descontar, ou calcular agora o valor presente da sequência de lucros que vai obter no futuro, né? Ela só vai fazer o investimento se esse custo de hoje for menor do que tá vendo, o valor atual dessa sequência de lucros que é obtida do futuro. Esse rendimento, né, é a taxa de juros anualizada constante que torna o valor presente de 100 em 2 anos igual ao preço do título no presente. Portanto, nos satisfaz a seguinte relação. Tanto o valor presente, né, de 2 anos, né, ele é igual, está falando aí de um valor de 100, ele é igual, né, ao 100 dividido por 1 mais, né, a taxa de juros, né, de, do ano, né, 2T. O A elevado ao quadrado, porque ele está, evidentemente, que são dois períodos. E eu coloquei as notações embaixo. Né? Promessa de pagamento, né, o SP, né, 2T, promessa de pagamento em 2 anos, o I, né, o 2T, né, é a taxa nominal de juros, né, de 1 ano, e o 2T é a taxa nominal de juros, né, de 2 anos. Então, uma aproximação útil, né, para essa relação é dada, né, aí um pouco generalizando, né, ele faz, né, um pouco tratando, né, porque a taxa de juros ela é constante, ela não se modifica. Né? A equação acima simplesmente diz que a taxa de juros de 2 anos, né, é a média entre as taxas de juros de 1 ano atual e a taxa de juros de 1 ano esperadas para o próximo ano. O princípio geral é que as taxas de juros de longo prazo refletem as taxas de juros de curto prazo atual e futuras esperadas. Então, ela reflete, né? E por isso que, se as taxas de juros, né, de longo prazo, ela reflete, né, a taxa de juros de curto prazo, taxa de juros de curto prazo, significa que as diferenças entre elas, né, quando elas estão um pouco diferentes, por isso que os analistas, né, se debruçam muito, né, quando tem essas duas curvas estão em uma situação de dissonância muito grande. Aí, agora ele vai nessa questão do preço de rendimentos, quando a gente já viu, aí foi na disciplina passada, já viu na disciplina passada a questão do risco, né, que a gente dizia o seguinte, que a gente viu lá, quando estava falando do mercado, né, de bens, né, que o Y é igual ao consumo mais investimentos, etc. Tá? E ali não tinha a questão do prêmio de risco. Aí ele colocou o prêmio do risco, que vai fazer com que a a taxa de juros nominal, ela geralmente é menor do que a taxa de juros que é considerada para o investimento, porque você tem um prêmio de risco. Né? Maior ou menor, varia muito, como foi discutido, né, naquele capítulo. Então, até aqui assumimos que os investidores não se importam com o risco, mas eles se importam, né? No mundo real eles se importam. Visto que títulos de 1 ano têm retorno conhecido e, portanto, não incorporam o risco, o preço esperado de um título de 1 ano, no próximo ano, ainda é dado pela equação anteriormente apresentada. Assim, substituindo a equação anterior, temos, né, que, né, o preço de um título, né, de 2 anos, aí é igual, né, à equação passada, apenas com um detalhe agora, que é acrescentado o prêmio de risco, né, o X aí referente ao prêmio de risco. E a gente viu, né, lá atrás o quê? Que o preço dos títulos eles depende essencialmente, né, do vencimento, que é o tempo, né, do período do título, e do risco. Né? E aqui significa que a gente está tratando
né, da outra parte determinante do preço do título, que é o risco. E a gente já viu o tempo. Agora foi acrescentado o risco. Esse acréscimo aqui. Usando as duas expressões, né, para o preço do título, né, de 2 anos, né, então, o valor atual, né, do título de 2 anos, né, paga 100 anos, é o 100, né, dividido na razão de 1 mais, né, a taxa de juros de 2 anos, né, ao quadrado, que é igual, aí, desdobrando, né, o que está parecido, né, 100 dividido, né, pela taxa de juros, tá? Mais a taxa de juros no primeiro ano, mais a taxa de juros, né, no ano subsequente, mais a taxa de risco. Significa que no primeiro ano não está considerando o risco. A manipular a equação tem né, que a taxa de juros, o valor, né, presente, né, do título, né, de 2 anos, de 3, de 4, né, ele é igual, né, ao rendimento, né, do primeiro ano mais o rendimento do segundo ano mais a taxa de risco. Né? E do segundo ano para frente, ele está se referindo aí à taxa de juros esperada. E aí é interessante, né, o que ele diz, porque ele vai dizer que essa discussão só tem sentido porque ninguém sabe, tá vendo, qual é a taxa de juros no futuro. E se ninguém sabe qual é a taxa de juros no futuro, a gente está trabalhando com a expectativa da taxa de juros. É por isso que tem a palavra aí sempre, né? A taxa de juros esperada. Você sabe o valor do título, daqui a 2 anos ou 5 anos, etc. Tá? Mas em relação à taxa de juros, é a taxa de juros esperada. Se a taxa de juros esperada, significa que de outra maneira, a gente já está trabalhando com a questão das expectativas. Por fim, usando né, a mesma aproximação de antes, temos né, que a taxa de 2 anos né, é a média das taxas de um ano atual e esperadas mais um termos de risco. Como está colocado aí, está vendo? Colocado de forma aproximada. Ou seja, quando você está trabalhando só com a questão do vencimento, sobre a questão do prazo, você não está com o X aí, que a gente viu no slide anterior. Aqui a gente apenas está colocando tá? Para calcular né, o rendimento né, atual, né, de título, 2 anos, de 3 anos, etc., é incluído o prêmio de risco. Aqui vem para outra discussão, né, que é da Bolsa de Valores. Ele faz uma, uma observação. O que interessa né, para a gente aqui, como a questão da macroeconomia, está dando são os títulos. Mas a mesma discussão serve para a Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores trabalha com as ações, papéis, que daí dá uma mini explicação a respeito disso, e os papéis do governo são chamados de títulos, né, de forma mais específica de títulos, e os papéis das bolsas de valores estão denominados em ações. A gente faz aquela explicação a respeito de que as ações né, elas pagam né, a distribuição dos dividendos e que os dividendos dependem essencialmente da taxa de lucros e quanto maior a taxa de lucros, maiores serão os dividendos, menores o lucro, menores são os rendimentos. Aí ele vai dizer que, geralmente, os dividendos que são distribuídos, geralmente são menores do que a taxa de lucros, né, porque sempre as empresas tentam né, a ficar com a parte do lucro para fazer investimento. Né, dada aquela ideia de que os investimentos né, eles são oriundos, né, geralmente, de algumas fontes, né? Ou o investimento interno, né? Dos próprios lucros das empresas, ou oriundo de vai para lá, Letinha. Oriundo de empréstimos bancários, né? Ou
para investimentos provenientes da venda, né, de papéis, né, que chama, né, da colocação no mercado de debêntures, etc., né, para captar recursos no mercado. Então, essa discussão serve basicamente para isso, no sentido de dizer o seguinte, vai fazer a diferença entre dividendos para a taxa de lucro, e que, no caso dos títulos, nós não estamos falando de lucros, aqui na questão das ações fala-se de lucros, porque os dividendos dependem dos lucros. E, geralmente, tá vendo, os dividendos estão menores do que os lucros, porque as empresas retêm um pouco desses lucros para o investimento interno. Recorrem, né? As empresas captam, né, recursos de quatro modos, recorrem ao financiamento interno, que é um dos próprios lucros, né? Trata-se, né, do principal canal de financiamento externo de pequenos negócios por meio de empréstimos bancários, é a segunda maneira, por meio de financiamento de dívidas, né, títulos e empréstimos, e por meio de financiamento por ações, emitindo ações ou papéis, né, que chamam lá de debênture. Ou também tem o caso lá de quando vai colocar as ações pela primeira vez, que aí tem aqueles nomes mais técnicos, né, de você ver na capa dos jornais, né, quando a gente pega lá o valor econômico. Aqui a gente não tem o valor econômico físico, né, mas quando a gente está lá na universidade, tem essa mania de sempre, só no final de semana, pelo menos no final de semana, porque a edição do jornal do Valor Econômico do final de semana, ela tem um caderno muito interessante, né, que é eu e Cultura, alguma coisa assim, que ele traz uma matéria bem grande, né, vale a pena ver a parte física. Né? Então, você pega lá, geralmente tem as informações a respeito, né, das empresas que estão lançando ações novas, né, ou debêntures, ou coisa parecida. Em vez de pagar montantes pré-determinados, como no caso dos títulos, as ações pagam dividendos, aquilo que eu já tinha falado, os dividendos são pagos a partir dos lucros, já tinha falado, né? Quando os lucros aumentam, o mesmo ocorre com os dividendos. A figura seguinte mostra o índice real de preço das ações construídos com base na divisão do índice SP, né, Standard Poor's, né, pelo IPC, está só mostrando, né, como é que vai mostrar no gráfico seguinte, dessa agência de investimento ali, né, que faz a avaliação. A propósito disso, eu estava vendo a avaliação do mercado financeiro e mostrando uma informação, teve muitos problemas, né, de alguns títulos, né, de crise econômica, né, recente, né, que foram, né, um pouco catalisados, por títulos que eram bem avaliados por essas empresas, né, que faz a avaliação desses títulos, se é A, se é A, B, etc. Aí ele falando o seguinte, né, por causa disso, essas empresas, o crédito dessas empresas, né, foi um pouco rebaixado, porque você ouve falar muito pouco dessas empresas, tal qual você ouvia falar há 5 anos, 8, 9, 10 anos, né, atrás. Né? Hoje você escuta, no passado, né, quase toda semana, você ouvia falar da FITS, né? FITS, a FITS, né, e a Stanley Poor's, também a avaliação que ela fazia do Brasil, a avaliação que ela fazia de alguns outros títulos de algumas empresas, devido, né, assim, estou repassando, né, o que eu estava ouvindo, né, dos analistas, né, do mercado financeiro, né, fazendo uma live hoje, e fizeram esse comentário de que crises, né, do passado, muitas vezes, né, foram o gatilho delas foi proveniente de títulos bem avaliados dessas agências, né, de avaliação. Eu estou só dizendo isso, está fazendo um parênteses, né, porque o Blanchard menciona aqui na edição desse tipo, que é uma dessas empresas que faz esse tipo de avaliação. Aqui ele mostra, né, essa questão do preço, né, das ações, ele faz pouco, né, a partir de 1970 tem uma base, né, desde, né, de 1970, mostrando o quanto ela passou, né, a aumentar. Tem umas certas variações, mostrando, né,
a variação dos preços das ações ao longo do tempo, aí está de 1970, né, até 2015. Demonstrado que aí, antes da crise nos Estados Unidos, ali logo 2000, da metade de 2000 para 2001, você teve um aumento muito grande no preço das ações. Da mesma forma, tá vendo? Você teve uma queda muito grande, né, ali próximo, né, da 2009, com a crise, né, que foi desencadeada ali em 2001. Depois, né, aqui em 2015, os preços, né, estão bastante elevados. O que determina, né, o preço de uma ação, que promete uma sequência de futuros. Aí ele faz uma discussão muito legal, no sentido de ser o que determina o preço das ações, se é possível as pessoas, né, preverem, tentando saber como é que vai variar o preço das ações. E aí ele coloca uma afirmação, né, até interessante, né, que lá, né, diz, poxa, tá vendo? Tem alguém que faz a afirmação de que tá vendo? O preço das ações serem imprevisíveis, isso é que faz com que o mercado de ações seja bastante seguro. Talvez isso seja uma afirmação muito forte, né? Podemos também levar isso ao pé da letra, porque você tem outras discussões, muitos outros aspectos, né, que pode dar um entendimento da explicação, tá, do funcionamento do mercado de ações, e não pelo fato de ser um mercado bastante imprevisível. É evidente que reter uma ação por um ano é arriscado, muito mais do que reter o título de um ano pelo mesmo período. Vamos levar em conta o risco desde o início e assumir que os investidores financeiros exigem um prêmio de risco por reter ações. No caso das ações, o prêmio de risco é chamado de prêmio de risco das ações. E aí está dando esse prêmio de risco das ações, em inglês aí, tá vendo? Put e Premium. Eu não sei se a pronúncia de Premium em inglês é Premium mesmo, que a gente costuma falar. Mas o Put é dessa forma. Aí vai colocar, né, na fórmula aí o preço, né, recebendo a equação, né, retornando, né, a retenção, né, por um ano de título, né, de um ano, né, ou de ações, você vai ter a mesma lógica. E, colocar aí, tá vendo, o preço, né, sempre o subscrito, né, o sobrescrito lá, o quer dizer, tá vendo, esperar. Né? Aí, na figura, está, né, tá só colocando direto, né, que o preço, né, do título de um ano, né, ações de um ano, para o próximo ano, o título de um ano, né, multiplicado, né, pelo o preço, né, de um ano, multiplicado, né, pelo que ela é pago, né, pelo que é recebido, né, pela soma, né, dos dividendos esperados do preço de ação, né, do próximo ano. Aí coloquei, né, embaixo, tá vendo? Todas as notações, né, da fórmula lá em cima. Né? O preço de uma ação, né? Aí o DT, né, elevado ao é o preço esperado de ações para os próximos anos, o mais né, a soma, né, dos dividendos esperados da prestação para o próximo. A mesma coisa lá quando estava falando de título, aqui também se aplica a questão das ações. Aí, só agora um pouco generalizando, né, substitui o preço inesperado de 2 anos pelo valor presente, pelo preço esperado, reduz dividendos esperados em 3 anos ou mais anos, e assim por diante, né, você tem aí generalizando. Né? E o preço de uma ação aí é igual ao preço esperado de ações próximos anos, né? Dividido lá por né? Mais a taxa de juros no ano, mais o prêmio de risco, né? Mais aí o 2 e o 3, etc. Aí, se a taxa de juros for positiva, nada, vai só colocar uma condição, né, como ficaria se a taxa de juros for positiva.
Preço de ações, né, como valores presentes. Então, portanto, nós podemos escrever o preço real da ação como o preço da ação, que ela, de hoje, né, como valor presente, aí como foi colocado lá. Né? A primeira aqui, né? O preço da ação esperada, né, no próximo ano, é dividido por 1 mais, né, a taxa de juros real do ano, mais o prêmio de risco, aí repete tudinho para os anos subsequentes. O ano 2, o ano 3, o ano 4 e assim sucessivamente. Maiores dividendos reais futuros esperados levam a um maior preço real da ação. Maiores taxas reais de juros de um ano atual e futuro esperadas levam ao menor preço real da ação. Né? Aquela discussão que foi feita nos capítulos anteriores da disciplina passada, que o preço das ações eles variam inversamente com a taxa de juros. O prêmio, né, de risco das ações maior leva a um preço, né, de ação. Né? Bolsa de valores, né, e atividade econômica, tem alguma relação, né, da Bolsa de Valores e atividade econômica. É claro, né, que se você tem, tá vendo, a economia, né, está com um bom desempenho, significa que aquela empresa pode ter um bom desempenho, vai aumentar os seus lucros e vai aumentar os dividendos. Você poderia parar a discussão por aí, só que você tem várias outras situações. Mas, da mesma forma, você poderia falar o inverso, né, também, uma economia com desempenho não tão bom vai afetar o desempenho da empresa, e afetando o desempenho da empresa pode reduzir o lucro da empresa, reduzindo o lucro da empresa, consequentemente vai reduzir os dividendos. Né? Em, ah, há um ditado de que a imprevisibilidade das variações do preço das ações é um sinal de que a Bolsa de Valores funciona bem. Né? As grandes variações nos preços das ações não podem ser previstas. Né? Ele vai só dizer o seguinte, né? Que alguém disse, tá vendo? Que é totalmente previsível. Ele vai fazer uma discussão, tá vendo? Relativizando essa ideia, tá vendo? De que não é possível você prever o preço das ações, considerando, né, que é imprevisível, né, o preço das ações. Mas, por um conjunto de instrumentos, né, pode fazer análise para um pouco reduzir a condição absoluta da imprevisibilidade do preço das ações. Podemos, né, nas manhãs de segunda-feira, definir a estratégia, né, olhando para trás e identificando as notícias às quais, né, o mercado reagiu. Também podemos formular, né, questões do tipo e se, né? Se acontecer isso, o que vai acontecer com a economia, que pode afetar o desempenho da empresa, que pode afetar o preço das ações. Aí ele vai dizer, em função disso, né, ele vai dizer o seguinte: então, se o governo adotar algum tipo de política, né, o que pode acontecer, né? A expansão monetária e a bolsa de valores, né? Uma política monetária expansionista, né? E a bolsa de valores. Então, uma política monetária, reduzir a taxa de juros, por exemplo, reduzindo a taxa de juros, pode aumentar o produto. Aumentando o produto, você tem um ambiente favorável para a empresa, que pode aumentar o lucro da empresa e aumentar o preço das ações e vai aumentar os dividendos. Então, está só colocando, né? E uma política monetária. Aí ele vai fazer a discussão que um pouco te interessa. Tá? Agora, se os agentes econômicos, tá vendo? Eles, tá vendo? Se os agentes econômicos preverem, tá vendo? De forma antecipada, tá vendo? Essa mudança, né, no preço, né, da política monetária, ele vai dizer, tá vendo, que teria outra condição. Né? Aí vai que não seja prevista, seja de forma inesperada, aí você tem essa possibilidade, né, de aumentar o produto. Aumento dos gastos com consumo é outra política, né, que pode ser feita. O aumento dos gastos de consumo leva a um nível de produto maior. O que acontece com a bolsa de valores depende do que os investidores esperam que o Fed fará. Né? Se aumenta o gasto do governo,
se esse aumento do gasto do governo, se o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, vai mexer ou não na taxa de juros, vai fazer com que os agentes econômicos reajam a partir da expectativa do que eles têm a respeito do comportamento, da forma que o Fed vai se comportar em o governo aumentando os seus gastos. Se os investidores esperam que o Fed não reaja e mantenha a taxa básica inalterada, o produto aumentará à medida que a economia passa para o ponto A, né? Considerando aqui o gráfico aqui anterior. Só parar aqui um pouco, né, para verificar o que está falando do ponto A para o ponto A', né? Caso aumente os gastos do governo, os investidores, os agentes econômicos, acham que o Fed vai ficar na dele, né? Significa que o produto aumentará do ponto A, de equilíbrio do ponto A para o ponto A'. Se os investidores esperam que o Fed reaja aumentando a taxa básica, o produto poderá permanecer inalterado à medida que a economia se desloca, né, para o ponto A duas crises. Preço das ações e riscos, o que acontece, né, quando você tem, né, uma situação, para dentro que você vai analisar bem, né, da política do governo, tudo, como em riscos, né, de investimento. Aí ele vai dizer o seguinte: o preço das ações são muito inerente ao preço das ações, é inerente a investimento em ações, o risco, diferente da questão que ele coloca para os títulos do governo. Isso faz só um parênteses bem sem sentido. Né? Os preços, né, dos títulos públicos do governo não têm risco. Pode até acontecer, né, que não seja pago, né, mas quase uma impossibilidade, né, de alguém que compra o título do governo não receber, tá, aquilo que foi prometido. Após a Grande Depressão, o prêmio de risco das ações era muito alto, né, começou a diminuir na década de 50, né, de cerca de 7% para menos de 3% atualmente, e também para mudar rapidamente. Grande parte da oscilação nos preços das ações não vem apenas das expectativas de dividendos futuros e taxas de juros futuros, mas também do prêmio de risco das ações. Os preços das ações sempre correspondem a seu valor fundamental. Isso é uma pergunta interessante, né? Por quê? Porque, como o preço das ações, às vezes, né, flutua muito, significa que você não, às vezes, não tem como explicar o valor do preço da ação só pelo seu primeiro valor fundamental. Às vezes um boato, às vezes, tá vendo, a expectativa de alguma coisa, tá vendo, que pode acontecer com a economia, ou positivamente ou negativamente, vai modificar o preço das ações. Então, não é apenas, tá vendo, a questão do valor fundamental. Só que o valor fundamental tem um peso muito grande para a compreensão do preço das ações. Preço de ativos, né, fundamentos e bolhas, aí ele vai fazer uma discussão aqui, só discussão mesmo, que é a respeito de bolhas. Né? Aí, interessante, né, tem alguns livros, né, tem alguns não, especificamente um livro, né, bem grande, né, sobre as bolhas, né, financeiras, bolhas econômicas, históricas, né, começa ali desde, né, da bolha, né, das tulipas no século XV, né, século XV não, né, do século XVI na Holanda, né, é uma história bastante curiosa, interessante, quando uma flor, né, ali de tulipa, né, ela valia quase o valor de uma casa, e foi um momento, né, onde registrava a primeira grande bolha. Então, eu tenho esse livro, que a leitura dele é muito interessante, porque vai contar ao longo do tempo, os vários tipos, né, de bolhas, né, que aconteceram ao longo do tempo. Aí ele vai fazer isso em termos de comentário, não tem nenhuma coisa aqui analítica, etc., não, tá vendo? Mas como é importante, dentro dessa questão do preço, né, das ações, né, da economia, essa história das bolhas, ele vai abordar, colocar vários detalhes, né,
para que a pessoa tenha uma ideia do que isso significa, né, da relação que tem com o preço, né, das ações. A maioria dos economistas duvida, né, disso. Em vez disso, eles argumentam que o preço das ações nem sempre corresponde ao seu valor fundamental, definido como o valor presente dos dividendos esperados, e que as ações, algumas vezes, estão subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Os preços das ações podem subir somente porque os investidores esperam que eles subam, na questão das expectativas. Aí ele descreve lá algumas situações interessantes para a gente entender, né? Porque às vezes não acontece nada na economia, mas só por causa de algum tipo particular de expectativa, as ações, né, podem subir. Essas variações dos preços, né, das ações são chamadas de bolhas especulativas racionais. É interessante, né? E até um pouco paradoxal aí a denominação. Bolhas especulativas racionais. Todos, né, os desvios dos valores fundamentais dos mercados financeiros são bolhas racionais? Provavelmente não. Às vezes pode ter alguma coisa, né, real que explica, né, as variações nos preços das ações. O que é que muitos, né, investidores não. O que é que o fato é que muitos investidores não são racionais. O aumento nos preços das ações no passado frequentemente cria um otimismo expressivo. Se os investidores simplesmente extrapolam retornos passados para prever os futuros, uma ação pode se tornar quente sem qualquer outro motivo, além de o preço ter aumentado no passado. Extrapolar a possibilidade do preço das ações aumentar no futuro apenas baseado no que aconteceu no passado. Então, era isso, né, que a gente tem nesse capítulo, entendimento de como é que as expectativas influenciam, né, tanto no preço dos títulos como no preço das ações, né, considerando no preço dos títulos, né, os principais determinantes, né, são o tempo, né, o vencimento e os riscos, e no preço das ações, tá vendo? O principal determinante é a taxa de lucros, né, para a distribuição dos dividendos, né, só que você tem, tá vendo, alguns outros fatores, tá vendo, que ele vai dizer que pode influenciar o preço das ações. Tanto o preço do título como o preço das ações, o cálculo, né, o cálculo do valor presente, né, descontado, né, do preço, né, você vai considerar, né, o preço do título atual ou o preço da ação atual, tá? E é o caso do primeiro ano, né, e a taxa de juros, e dos anos subsequentes, a taxa de juros esperada. Então, tanto em um como no outro, o que está implícito aqui, tá vendo, é a ideia, né, do conceito de expectativa. Você não tem nenhuma grande questão, evidentemente, né, que tem uma coisa até um pouco abstrata, a questão das expectativas, tá vendo? Mas tá vendo, não é tão, tá vendo, difícil de fazer associação. Para quem, né, vai ler o capítulo, ele é um pouco extenso, né? É um pouco gordinho, né? É que nem a gente, né? Um pouco além do peso, né? Não no sentido de ter muito assunto, mas ele é além do peso no sentido de explicar com bastante detalhe, tá vendo, todas as questões que foram abordadas, que eu registrei aqui na apresentação. Tudo isso eu vou desligar aqui, né? E vocês, né, enquanto a gente não vai encerrando, vocês podem ir, eu, se você está com nesse intervalo aqui que eu vou desligar aqui a gravação.